Eu sou o Tony e este é o Colarinho Branco. Seja bem-vindo ao nosso programa, onde falaremos sobre cerveja, cultura e cerveja na cultura. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre ela, que todos nós adoramos, a cerveja. O que é este líquido precioso? De onde vem? Quem teve a incrível ideia de misturar cereais com água, esquentar, esperar fermentar e depois beber? A verdade é que, desde que existem grãos, água e um pouco de calor, existe cerveja no mundo. Os primeiros registros da cerveja datam de 5.000 anos atrás. Os sumérios, que viviam entre os rios Tigre e Eufrates, tinham um solo fértil onde era possível cultivar grãos que serviam basicamente para sua alimentação. Eles produziam pães e também uma bebida adocicada que tinha um sabor bom. Eles colocavam trigo e cevada misturado com água em vasos de barro e depois de algum tempo, essa mistura virava um líquido adocicado, com gosto agradável, que proporcionava alegria e felicidade para aqueles que o consumiam. Esse processo era tão mágico para eles que eles tinham uma deusa a quem eles agradeciam a dádiva de poder beber esse líquido tão gostoso. O nome dela era Ninkasi, cujo significado é aquela que enche as bocas. Em homenagem a ela, eles produziam uma bebida chamada Sikaro. Essa bebida era feita com grãos fervidos com tâmaras e mel e armazenadas num jarro. A bebida era bastante popular entre os antigos babilônios, egípcios, gregos e romanos. Ela era tão importante que existiam regras rígidas no Código de Hammurabi, definindo punição para quem produzisse cerveja de má qualidade, por exemplo. Mas foram os gauleses que foram mais espertos e começaram a utilizar o malte ao invés do grão puro para preparar a cerveja. O malte é o grão germinado, rico em amidos e açúcares fermentescíveis que aumenta a produtividade da cerveja. Os monastérios também produziam cerveja para subsistência. Durante a quaresma, quando os monges não podiam consumir alimentos sólidos, eles consumiam cerveja, que, se pensarmos bem, é a mesma base do pão que eles consumiam, grãos e água. E por isso também a cerveja é carinhosamente apelidada de pão líquido. Os monges tiveram um papel importante para o desenvolvimento de técnicas para a produção de cervejas. Para se ter uma ideia, foram eles que iniciaram a utilização do lúpulo. A primeira menção sobre o lúpulo na cerveja foi da Santa Hildegarda de Bingen, em 1067, que descobriu que a planta servia como um ótimo conservante para a bebida. Durante a Idade Média, a cerveja fazia parte da dieta básica das pessoas, a tal ponto que na Baviera foi criada uma lei chamada Reinheitsgebot, ou Lei da Pureza. Por causa da popularização da falsificação das cervejas, Albert IV, Duque da Baviera, implementou essa lei que garantia a qualidade da bebida. A cerveja só poderia ser feita com malte de cevada, lúpulo e água. Posteriormente foi permitido fazer com trigo. Nenhum desses itens poderiam sofrer modificações, por exemplo, a água não poderia ter adição de minerais. Essa lei, com algumas variações, ainda é vigente na Alemanha e bastante importante na região da Baviera. Aí você pergunta, mas a cerveja não precisa de levedura? Por que a Reinheitsgebot não fala de levedura? Simples. Quando ela foi criada em 1487, ninguém sabia que a levedura existia. Todos, desde o tempo dos sumérios, acreditavam que a fermentação era algo que acontecia espontaneamente. Só no século XIX, o químico francês Louis Pasteur descobriu que esses micro-organismos, as leveduras, eram o que causavam a fermentação. Ele descobriu também a origem das bactérias que estragavam a cerveja e criou o processo de pasteurização, que por sinal leva o nome dele, para preservar a bebida por mais tempo. Com o passar da história, a produção de cerveja se desenvolveu e se aprimorou. A Revolução Industrial trouxe a refrigeração, a máquina a vapor e outros equipamentos e máquinas que colaboraram para criar diferentes estilos e produzir cerveja em massa. O que de um certo lado é bom, mas por outro, massificou a produção da cerveja, distanciando cada vez mais da cerveja que se tomava no passado. Ela se tornou mais aguada, menos saborosa e com muitos químicos. Entretanto, atualmente ocorre uma Beer Renaissance, ou uma renascença da cerveja, movimento em que entusiastas estão à procura de recuperar as receitas antigas e tradicionais de cerveja, seguindo os passos e métodos utilizados no passado. Já que contamos a história da cerveja, acho justo contar também a história de quem faz cerveja há mais tempo e continua fazendo até hoje. A cervejaria alemã Weihenstephaner é conhecida como a mais antiga em atividade contínua. Ela foi criada no ano de 1021, dentro de um monastério beneditino na cidade de Frisinga, e em 1040 começou a comercialização de cerveja. Para você ter uma ideia de como isso faz tempo, vou te falar 4 palavras que você provavelmente não escuta desde o ensino médio. Sacro Império Romano Germânico. A Frisinga era um mini-estado clerical, ou seja, governado por um bispo. O Sacro Império tinha vários desses, até o começo dos anos 1800. Mas aí a França tinha acabado de ganhar uma guerra contra o Sacro Império e anexou algumas partes do seu território. Alguns príncipes perderam suas terras. Para compensar, o imperador secularizou alguns estados clericais
para dar as terras a esses príncipes. Isso aconteceu com a Frisinga em 1803, que foi anexada pela Baviera. Por causa disso, a abadia de Weihenstephan foi dissolvida e a propriedade é repassada ao governo da Baviera, que instalou lá a Escola de Agricultura e Cerveja de Munique. Em 1907, foi criado um centro de pesquisas em fabricação de cerveja. Em 1920, a escola se tornou uma universidade, que poderia emitir o título de doutor. 10 anos depois, ela foi fundida com a Escola Técnica de Munique e, em 1999, integrada à Universidade Técnica de Munique. A cervejaria continuou existindo como uma empresa estatal, controlada pelo governo da Baviera. Ela é considerada a escola de elite dos cervejeiros. O programa deles é super concorrido, menos de 20% dos candidatos têm os requisitos para ingressar na graduação. Atualmente é o principal centro de pesquisas em cerveja no mundo e conta com um banco de leveduras fundado em 1940 que tem maior diversidade de espécies do mundo. A cerveja mais conhecida deles é a Weihenstephaner Hefeweißbier, que representa o estado da arte na cerveja e incorpora toda a tradição e muito da ciência criada na universidade. Ela é uma cerveja de trigo, clara, levemente turva e com uma boa formação de espuma. Vamos para o bar conhecê-la? Bom, bem-vindos ao nosso bar. A cerveja mais conhecida deles é a Weihenstephaner Hefeweißbier, que representa o estado da arte na cerveja e incorpora toda a tradição e muito da ciência criada na universidade. Ela é uma cerveja de trigo, clara, levemente turva e com uma boa formação de espuma. É uma cerveja bastante frutada e aromática que lembra muito o cheiro da banana e o cravo. Na boca, a espuma dela é cremosa, mas ela é extremamente leve e refrescante. Não possui amargor forte e é uma cerveja bastante fácil de beber. Como se faz para servir a Hefeweißbier? Ela deve ser servida a aproximadamente 4,5 graus num copo Weizen, que é justamente esse copo grande aqui que comporta toda a garrafa de cerveja. Ela tem essa boca mais larga para caber toda a espuma. A primeira coisa que você deve fazer é enxaguar o copo. Quando você enxaga o copo, a água que fica nele ajuda a evitar a formação de muita espuma. Depois, quando você abrir a garrafa, ao servir, você precisa inclinar o copo a 45 graus, também para evitar muita formação de espuma. Quando estiver chegando no final, faltando mais ou menos uns 2 centímetros na garrafa, você vai ter que agitar um pouco, porque o que fica no fundo da garrafa, que é um depósito de levedura, é o que dá o sabor especial da cerveja. Então você agita um pouco e depois despeja no copo para ele formar toda essa espuma bonita e cremosa. Ao provar essa cerveja, vamos lembrar de toda a história que há por trás dela, que começou em um mosteiro beneditino. E, para acompanhar, recomendo o filme O Nome da Rosa, um clássico de 1986 que também se passa em um mosteiro beneditino. No filme, baseado no livro de Umberto Eco, Sean Connery é um frade franciscano que investiga mortes suspeitas que ocorreram em uma abadia medieval no norte da Itália. O filme não foi um grande sucesso nos Estados Unidos, mas na Europa teve uma boa bilheteria para a época. O filme, assim como o livro, combina uma trama de mistério com uma história sobre heresia, inquisição, obediência e subversão. Eu não vou entrar em detalhes sobre a trama aqui para não estragar a história, mas eu sugiro que vocês aproveitem um fim de semana chuvoso na companhia de O Nome da Rosa e uma Weihenstephaner Hefeweißbier. Weissbier ou Weizenbier? Muita gente tem essa dúvida e eu vou tentar explicar rapidamente. Weiss quer dizer branco em alemão e Weizen quer dizer trigo. Na região da Baviera, ela é chamada de Weissbier, porque quando foi criada, ela era mais pálida que os outros tipos de cerveja existentes. O Hefe, no nome da cerveja que provamos, é levedura em alemão. Isso quer dizer que a levedura está presente na cerveja porque ela não foi filtrada. E como esse é o nosso primeiro programa, eu quero agradecer a toda a equipe do Neurocracia por nos receber por aqui, especialmente a Janete Salada, sommelier de cervejas e nossa consultora para o Colarinho Branco. Visite o blog dela para saber mais sobre o trabalho que ela faz. pickyourbeer.blogspot.com.br e fique de olho nos outros programas aqui do canal. Não esqueça de assinar, se registrar, é só clicar aqui no cantinho.